todas as estações do ano, a Aromatic está presente na nossa vida, para presentear, para alegrar, para encantar. Os produtos da Aromatic podem ir para o seu carro, para a sua casa, para o seu trabalho e para aquela pessoa que você ama. O ano todo, a Aromatic faz parte da nossa vida. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Olá, estamos aqui novamente no Brenda Pod, o Encontro e Tanto. Eu sou Ana Jota, fisioterapeuta especializada em microfisioterapia e estou substituindo a Brenda, que logo estará de volta, tá bom? E hoje eu trouxe aqui a Flávia Valadares, que ela é fantástica, tem muito tempo de experiência e está criando coisas super inovadoras. Por quê? Porque ela é médica, mentora, terapeuta e como ela estudou várias áreas diferentes de conhecimento para várias práticas diferentes, ela está criando novas ferramentas, coisas que com outros terapeutas, com outros médicos, você não vai encontrar. São ferramentas próprias, autorais. E tem uma dessas ferramentas que eu simplesmente me apaixonei, que é o Astro Coach, que ela vai explicar aqui pra gente hoje. É uma ferramenta super prática, super aplicável. Vocês vão ver como é fantástico ficar sabendo dessa ferramenta e o que ela pode te ajudar aí no dia a dia, nos seus projetos, na sua vida prática mesmo. É claro que, assim, falar da Flávia é muito fácil para mim. Nós, inclusive, escrevemos um livro juntas, que, assim, bacana demais, o livro Manual de Psicossomática para Além da Doença, que dentro aí de todo esse olhar amplo sobre a vida, sobre saúde e doença, sobre o ser humano, nós tivemos a oportunidade de escrever juntas sobre essa relação profunda que há entre o corpo humano e as nossas emoções. Então, vocês conseguem comprar esse livro na Amazon, no meu @Psique do Corpo, no @ da Flávia, que também vai estar aqui no vídeo. Fiquem à vontade. Mas hoje o assunto é Astro Coach. E, por favor, Flávia, se apresente para nós. Oi, gente, tudo bem? Então, muito obrigada pelo convite, Ana. Sempre bom bater um papo com você, né? A gente conversou pouco, a gente gosta, a gente conversou pouco. Então, só lembrando, pessoal, que o livro pode ser, quem quiser autografado, personalizado, maravilhoso, divo. Aí é no meu perfil ou no da Ana, que a gente autografa e manda para você. É só o custo do frete, ou para quem for de Viçosa e região, a gente consegue, às vezes, entregar. E para quem for de fora, tem na Amazon. Quem for digital já tem e-book, porque eu sou digital, então eu acho tendência, apesar de eu gostar do papel também, mas enfim, praticidade. Então, só dando esse disclaimer aqui pra gente pro livro. E a Ana me ajuda muito e é muito entusiasta dessas novas ideias. Então vamos lá, vou me apresentar. Eu sou médica, eu tentei ser normal, tá? Bastante. Mas não rolou. Então, assim, desde a época da faculdade, eu já faço terapia junguiana como paciente. E aí, 20 anos se passaram, muita água rolou. E um belo dia eu acabei saindo do armário como terapeuta, né? Foi pós-pandemia. Eu acabei literalmente saindo do armário. Então, eu digo que assim, não é exatamente eu me tornei terapeuta, já era, só criei coragem de sair do armário. Porque eu tinha muito medo dessa coisa. Você é médica, você não pode sequer desejar nada mais.
Entendeu? Então, isso eu acho que eu tô falando isso pode aliviar a carga de alguns médicos também. Você não tem permissão de desejar, porque teoricamente a medicina tem um prestígio, tem um glamour, uma coisa, tudo fake, tá, gente? Não é isso não. Mas, enfim, quem vê esse negócio Grey's Anatomy, essas séries, fica achando que é aquilo ali, não é? Mas, enfim, aí a gente fica nessa confusão e a gente não pode desejar outra coisa, a gente não pode desejar olhar para o lado. E a medicina, ela considera o corpo físico. Ok, ótimo, corpo físico, mas ele não é a única coisa que existe. Eu precisei de fazer outras coisas. Aí eu virei terapeuta. Só que aí, assim, como é que eu era médica, eu era professora universitária na UFV, e aí eu quis virar terapeuta. Só que aí alguma coisa tinha que sair. Saiu o meu cargo da UFV. Só que aí no que você larga um cargo público numa cidade pequena, e numa cultura do Brasil que a estabilidade e tal, como se viver fosse estável. Mas enfim, aí cria um escândalo. E aí, assim, um escândalo positivo. E aí, o que aconteceu? As pessoas vieram no bastidor, eu achei que eu ia ser apedrejada em praça pública, essas coisas, mas as pessoas vieram no bastidor e perguntaram, como que você fez? Como que você fez? Aí nisso, como eu fiz, eu desenvolvi, eu olhei pra trás, vi o que eu já tinha feito, vi que tinha um passo a passo, mas que na época eu não tinha tanta consciência, mas olhando pra trás eu tive, e aí eu estruturei. Falei, bom, estruturei uma mentoria, e a mentoria chama A Travessia. Beleza. Então, nisso, beleza. Até então, eu era médica terapeuta. Aí, arrumei a mentoria, virei mentora. Beleza. E aí, desde 2019, eu estudo profundamente astrologia. Só que eu estudo para meu consumo. Igual eu fazia constelação só para mim, eu fazia terapia junguiana só para mim. E, de repente, eu percebi que a astrologia, da forma como ela era feita, na maioria dos casos, ela não resolvia muito problema. Ela era muita informação e pouca aplicabilidade. Então, eu desenvolvi uma sessão de astrologia dentro da mentoria. Por quê? Porque as pessoas, elas queriam, às vezes, mudar, mas elas tinham um nível de autoconhecimento, às vezes, que dificultava. Então, a astrologia entrou como uma ferramenta a mais na mentoria. Só que aí, no meio da confusão, algumas pessoas não tinham uma demanda pela mentoria, tinham uma demanda pelo astrocoach. Então, eu acabei fazendo o astrocoach. Então, dito isso, eu já contei a história do astrocoach me apresentando. Então, médica, e aí eu era médica e professora, virei médica e terapeuta, no meio do caminho surgiu a mentoria, e aí no meio do caminho o astrocoach. Então, estamos aí sempre tentando inovar, e inovar não no sentido assim, eu quero fazer uma coisa nova, eu quero uma coisa que tenha meu nome. É inovar o seguinte, olha, preciso desse resultado. Até onde eu sei, até o que eu sei hoje, eu tenho esse resultado que eu tenho hoje. Se eu quero ir para o próximo nível, eu preciso de próximas ferramentas, próximas consciências. Então, o astrocoach entrou muito nisso, de como é que vai para o próximo nível, né? Como é que desenvolve a próxima consciência? Então, a minha vida é sempre muito pautada pela consciência. Bom, o resultado que eu tenho é a consciência que eu tenho. Quero o próximo resultado, próxima consciência. E assim a gente vai amando o próximo. Próximo. Bom, mas aí, pelo visto, o astrocoach entrou dentro de um contexto de pessoas que estavam fazendo uma transição de carreira. Sim. Mas, hoje em dia, você abriu geral, abriu geral. Em diferentes contextos. Mas, então, assim, explica um pouco mais para quem é o astrocoach. Para a pessoa saber, assim, será que essa ferramenta pode me ajudar? Isso, então, ótimo. Então, vamos dar só um passinho atrás, assim. Antes de eu falar para que é o astrocoach, o que é no sentido? Astrocoach simplesmente, eu peguei a astrologia, como ela existe. Então, a astrologia, ela tem diversos braços. A astrologia, ela pode ser uma astrologia clássica, que faz aquela leitura. Então, a astrologia não é exatamente o horóscopo. Mas existe uma leitura de astrologia clássica, que fala como é que é a sua personalidade, que pode levar essa coisa do propósito, pode ajudar ferramentas, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Isso é astrologia clássica. Tem uma abordagem de astrologia que eu comecei a estudar também, que é a astrologia sistêmica, por já ser consteladora, isso me interessou muito. Então, a gente vê as tretas do sistema no mapa astrológico da pessoa, nem precisa abrir o mapa dos parentes, já vê no mapa da pessoa, as tretas já estão lá. E a gente tem ainda um outro braço, que ainda não me aprofundei tanto, que é a astrologia em saúde. Então, dá para ver padrões e tendências de saúde e doença da pessoa através do mapa astrológico. Só que aí tudo bem, você vê que a astrologia então é um universo, eu estudo isso nos últimos 5 anos eu tenho estudado bastante, mas para meu uso. Só que eu percebi isso, que como é amplo demais, as pessoas não usam como deveriam.
Então, eu não preciso saber detalhes astrológicos para a astrologia funcionar na minha vida. Eu posso organizar a informação de um modo mais prático. E aí, como eu tenho um pouco desse talento de trazer coisas, conceitos, mesmo os mais complexos, transformar em coisas simples e trazer para o concreto, foi isso que eu fiz com a astrologia. Então, AstroCoach nada mais é do que a astrologia trazida para o concreto para resolver os problemas do dia a dia da pessoa. Começou como transição de carreira, mas pode funcionar para qualquer assunto da vida da pessoa. Então, para quem é? Para quem quer melhorar alguma coisa na própria vida. Para quem quer ter mais autoconhecimento, mas não é o autoconhecimento de eu me conheço, que lindo. Não, é um autoconhecimento assim, amanhã eu acordo e faço diferente. Amanhã eu acordo e faço de um jeito que a minha vida fica mais leve. Ou eu faço de um jeito que eu consigo entrar num fluxo melhor. Porque a gente, às vezes, se debate muito contra o fluxo das coisas. E a astrologia, ela ajuda a gente a entrar no flow. Não é a única, não é a primeira, não é a última ferramenta nesse aspecto, mas eu acho que o grande mérito dela é isso. Então para quem é a astrologia? AstroCoach? Para quem quer desenvolver algum resultado prático na própria vida. Seja de propósito de carreira, seja de relacionamento, seja de resolver treta sistêmica, seja de melhorar qualquer aspecto na própria vida. Então a astrologia, ela é muito ampla, mas eu acho que ela precisa descer, entendeu? Ela é ampla, ela é enorme, mas ela precisa descer para a Terra e a gente transformar ela em alguma coisa do dia a dia. Então, deixa eu só ver se eu entendi. Porque, às vezes, por exemplo, quando fala dessa linha de coach, de treinamento e tudo, a gente está acostumado com uma certa receita de bolo, né? Da disciplina, do rendimento, da eficiência. Então, é como se todo mundo funcionasse do mesmo jeito e todo mundo ficasse feliz em acordar às 5 horas da manhã, praticar atividade física, tomar um suco verde, e que isso seria a solução para todos. E aí, pelo que eu estou percebendo, o AstroCoach é trazer a configuração daquela pessoa, daquele ser, para uma rotina mais adequada que ofereça a ela o resultado que ela quer? Isso. E não é exatamente uma rotina no sentido do coach, a coisa muito tão micro assim, de que hora que eu vou acordar, que hora que eu vou dormir. Tá. A astrologia, ela é mais num sentido assim, vou fazer um almoço, vamos abrir a despensa lá de casa, ver o que tem. Então, é mais fácil, eu posso pedir comida? Posso. Eu posso sair para comprar coisas? Posso. Mas o que é o ingrediente que eu já tenho? Eu vou abrir minha despensa e eu vou entender o que eu já tenho. Ou seja, é mais fácil eu usar o que já está lá. E aí eu consigo aproveitar melhor o que eu já tenho, e aí com isso eu gasto menos energia. Então, mas você tocou num ponto do coach que é muito interessante. Eu sou profunda admiradora dos coaches, porque eu gosto dessa coisa de otimizar a habilidade que a pessoa tem, mas eu sou totalmente contra a massificação. Então eu brinco assim, que a terapia para mim, porque parecem mundos antagônicos, né? O terapeuta vai na profundidade, o coach é uma coisa mais superficial. Mas eu brinco assim, para mim é um ciclo sustentável, que é você expande a sua consciência, ou seja, você é mais, você é maior. E aí você pega o coach e fala, você faz mais coisas com aquilo que você já é. Aí você faz mais um bocadinho de terapia, você é mais. Aí você faz mais um bocadinho de coach, você faz mais com aquilo que você é. Então você é mais, faz mais, é mais, faz mais, é mais, faz mais, naquilo que faz sentido para você, é claro. Então, sim, é coach no sentido da aplicação prática, mas não é coach no sentido da massificação, até porque o mapa astrológico é uma coisa única. Né? É uma coisa extremamente personalizada, né? Mesmo dois gêmeos univitelinos que têm o mesmo mapa, eles vão manifestar de forma diferente. Então o mapa, além de tudo, é uma das coisas mais personalizadas que tem, assim como quem faz quiromancia, né? Leitura da mão, quem faz leitura da íris, essas coisas, a gente tem muitos instâncias de personalização, e o mapa é uma delas. E o mapa, o que eu acho que ajuda? O mapa, ele ajuda a gente a entender o que é função da nossa consciência e o que vai ser trazido para nós pela vida, pelo universo, pelo inconsciente, pela transcendência. Entendeu? Isso eu acho que já ajuda bastante. Por quê? Porque a gente para de dar murro em ponta de faca. Porque a gente começa a usar a consciência para as funções da consciência, porque em grande parte hoje, e o próprio coach, mesmo as terapias, tem muito distorcido assim, que as pessoas não separam o que é função
da consciência, o que é função do núcleo consciente e do que não é. Então, o que eu vejo? As pessoas não têm energia para realizar as coisas, por quê? Porque estão gastando a energia toda com aquilo que não vem da consciência, que não é atributo da consciência, que a consciência não controla e que a consciência não pode fazer muita coisa. E aí, ou seja, você gasta o tempo todo tentando remar naquela onda e aí não sobra energia para a atribuição da consciência. É mais ou menos a mesma leva da raciocínio do ego. A galera fica surtando, metendo pau no ego, mas não entende que o ego ele tem função. E aí usa o ego para tudo menos a função dele. Aí todo mundo quer matar o ego, quer atrapalhar o ego, mas na verdade ninguém usou direito. Então é a mesma coisa. É sobre usar direito. Então eu considero o coach nesse aspecto de um uso adequado da consciência na matéria, na realização, de dar resultado tangível mesmo, e a astrologia, então astro vem da astrologia, que aí eu fundi isso, esse conhecimento da astrologia clássica com o conhecimento de vamos aplicar. Né? E aí o que eu achei muito interessante sobre o que você falou da despensa da cozinha, que você deu esse exemplo, é que a gente sempre pensa que a terapia, seja ela holística, tradicional, a terapia ela sempre vai fazer a gente alcançar algo que a gente não tem. Então, que a terapia vai nos direcionar, vai nos ajudar. Esse é um pensamento Sim. comum. Que aí a pessoa fala assim, isso me falta, então às vezes o terapeuta vai me ajudar a construir aquilo que me falta. E aí, pelo que eu estou entendendo, dentro da astrologia, é como se essa pessoa ela abrisse essa despensa, descobrisse que ela tem várias potencialidades que ela nem imaginava que tinha. Sim. Né? É uma descoberta convicta, porque aquilo ali é convicto. Sim, sim. E eu vou trazer até mais para o concreto. Então, assim, todo mundo já ouviu falar, né, nos memes, né? Adoro memes astrológicos. E a pessoa, por exemplo, tem um sol. Então, quando a pessoa fala, qual que é seu signo? O seu é peixes, o meu é gêmeos. E o que quer dizer isso? É onde está o sol, né? Beleza. Só que a gente tem o sol e a gente tem um monte de outros posicionamentos para formar aquela mandala, aquela coisa redonda lá, que tem um monte de posicionamento. Essa mandala, ela tem 12 signos e 12 casas, não necessariamente coincidentes. E aí, dentro disso aí, que é aquela posição, que aquela mandala, aquela configuração naquele momento que você nasceu, isso, de certa forma, ele não é que a mandala causa, isso também é uma outra coisa, a mandala não causa a sua personalidade, a mandala ela é uma descrição da sua personalidade, do mesmo jeito que a íris não causa a sua personalidade, a palma da mão não causa a sua personalidade, são só sinais. Então a mandala ela também é um sinal de potenciais, fraquezas e de demandas da sua alma. Então é como se fosse um bilhetinho, um manual de instrução que a sua alma te dá para você, depois que você nascer, que a galera fala, não vem com manual, vem com bastante manual, a gente que não lê. Aí, pra gente fazer um uso otimizado do nosso recurso, pra gente não ter que sair para comprar uma coisa que tá na despensa, entendeu? É mais ou menos isso. Ou pra gente, às vezes, se virar com o que tem, em vez de sair desembestado atrás do que falta. Eventualmente, a gente vai precisar ir atrás do que falta? Sim, mas a gente, para ir atrás do que falta, eu acho que a gente precisa primeiro fazer o uso otimizado do que tem. E a gente está esquecendo do que tem, não olha para o que tem, não usa o que tem e vai lá atrás do que falta. E a própria leitura astrológica, a galera quer ler o que dá errado, ponto fraco e tal. Mas aí a minha pergunta, eu sempre falo isso, a gente começa pelo sol. Peraí, o sol está ativado? Você entendeu o arquétipo do seu sol? Você entendeu num nível profundo o símbolo do seu sol? Porque também, gente, aí é uma outra coisa que é muito comum na astrologia e que eu sigo uma linha diferente. Não é que, eles estão errados, eu sou ótima e tô certa, não é isso. É que eu vejo funcionar da seguinte forma. Quando a gente nasce, tem uma posição que está no horizonte, que está subindo no horizonte. Essa posição a gente chama de ascendente. Então, esse signo que está subindo, a gente chama de ascendente. E, ao mesmo tempo, tem um signo subindo e tem um descendo. Esse que está descendo, muita gente chama de descendente. Então, tem um subindo e um descendo. Beleza? E o nosso Sol está numa posição, naquela hora que a gente nasce. Então, o que é o nosso signo solar? É esse Sol. Esse Sol é o dos memes. Só que a verdade é, quando a gente nasce, a gente não materializou o nosso Sol. A gente não tem o nosso Sol manifestado no nível profundo.
A gente tem, que nos é dado é o ascendente. Então, as pessoas já começam aí. Eu me identifico com o meu signo do sol, eu não me identifico, não sei o quê. Fica nessa treta, nesse horóscopo e tal, e fica na coisa muito superficial. Mas o macete o que é dado para você é o seu ascendente, ou seja, é uma coisa que já é natural para você. O seu corpo físico, geralmente, ele segue muito mais o padrão do ascendente do que do sol. Só que aí que tá, e aí o sol é para quê? O sol é o movimento da jornada do herói. O sol é o resultado do seu movimento heróico, que inclusive você tem escolha, você pode fazer ou não. Porque as pessoas lidam com a astrologia como se o sol é pré-determinado, o sol é o que já é, e aí dá-lhe meme. Adoro os memes, nada contra, mas na verdade o sol é algo que eu preciso me tornar. Só que não é eu preciso me tornar no nível do estereótipo dos memes, eu preciso me tornar no nível mais profundo, no nível de o que é o signo? Ele materializa determinadas características. Ele é um símbolo que contém determinadas características, para ficar mais fácil da gente entender aquele pacote. Então a gente desenvolve aquele signo. Então só aí já começa. A gente não tem o sol pronto. O sol é uma jornada. Então isso já muda completamente o ponto de vista. Exatamente. Bom, o papo está muito bom, agora a gente vai para o comercial, mas eu queria que depois dos comerciais você falasse um pouco mais sobre essa questão de você conseguir olhar como algo flexível e não como algo que esteja determinado, sim, sabe? Sim. Eu acho esse olhar muito interessante. Gente, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Brenda Pod. Tchauzinho. Todas as estações do ano, a Aromatic está presente na nossa vida, para presentear, para alegrar, para encantar. Os produtos da Aromatic podem ir para o seu carro, para a sua casa, para o seu trabalho e para aquela pessoa que você ama. O ano todo, a Aromatic faz parte da nossa vida. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Estamos de volta no Brenda Pod, o Encontro e Tanto. Estamos conversando com a Flávia Valadares sobre uma interessantíssima ferramenta chamada AstroCoach. E aí, Flávia, eu gostaria que você falasse um pouco mais, porque a gente realmente tem essa visão da astrologia como se ela estivesse estática. Foi o momento que eu nasci, o céu estava assim, não tem como mudar o passado, então é estático, é preso nisso e é isso e acabou, como se você não tivesse condição de mudar isso. E aí você na conversa está falando que existe sim, é flexível, as coisas elas são mutáveis. Eu queria que você falasse um pouco mais. No AstroCoach, por exemplo, a pessoa ela pode mudar algo que a incomoda, ela pode mudar algo nela, não só para fora, mas algo dentro dela? Sim, na verdade é tudo sobre consciência. E consciência é manifestação. Então a consciência, a gente não fala em consciência exatamente o que eu sei, consciência é o que incorporou na minha vida, né? O fato. Então sim, é possível mudar algum aspecto da sua personalidade. Então, o que esse conceito de flexibilidade, que eu uso bastante na astrologia então vamos supor,
A Ana tem o Sol em Peixes. Então, ela precisa desenvolver uma consciência. A jornada heróica dela é desenvolver o Sol em Peixes. A consciência Peixes. Tá, as características de Peixes. Os mitos, ela vai se relacionar com os mitos, com os arquétipos relacionados ao Peixes. Beleza. Só que não é sobre ficar louca atrás do Peixes. É uma coisa que ela vai ter que manifestar? Sim. Só que ela não vai manifestar só o Peixes, ela vai precisar se movimentar numa linha de consciência, que eu chamo de eixo de consciência, porque são 12 signos, mas são 6 eixos. Então, ela vai se movimentar no eixo Peixes-Virgem, que é o oposto complementar. Então, ela não pode, ela vai desenvolver o peixe, sim, ela vai ser expert em peixe, sim, o final da jornada heróica dela vai ser peixe, sim, mas você vai precisar também desenvolver algo de Virgem. Por quê? Porque é o seu oposto complementar. E aí, este oposto, ele precisa também ser acrescentado para você conseguir ter o que eu chamo de flexibilidade psíquica. Por quê? Porque é a flexibilidade que te dá a liberdade de sair do estereótipo, de sair do pêndulo, às vezes. Você não é obrigado a estar aqui ou aqui. Você pode subir um pouco mais a sua consciência. Então, eu trabalho muito com a questão do eixo da consciência, com os 6 eixos de consciência, além da questão dos símbolos, dos mitos. Mas só falando mais concreto, que isso está parecendo muito doido pra galera, não, gente, eu não fico um mês com a pessoa nem nada. É assim, ó, a pessoa vai lá. Exatamente, eu vou explicar do começo pra pessoa ver. Então, assim, a pessoa tem que saber o dia de nascimento dela, a hora de nascimento, tá? Tem certidão de nascimento que tem certidão que não tem, aí tem que perguntar para os pais, às vezes lembra, às vezes não, mas é importante a hora, porque a gente coloca em programa no computador para fazer o cálculo, né? E tem que saber a cidade de nascimento. Então, o dia, né? O dia, mês e ano, a hora e a cidade. E aí a gente coloca num programinha de computador, ele faz o cálculo daquela mandala, daquela coisa redondinha. E aí eu olho para aquela coisa redondinha, e aí eu faço uma análise do ascendente, que é o que a pessoa já tem, mas para ela se apropriar disso, para ela ganhar profundidade disso, para ela ganhar repertório disso. E também, porque o ascendente, ele vai estar em oposição ao descendente, né? Ou ao que a gente chama de casa 7, que é ao outro, a parceria. Então é o marido, o sócio e o cliente. Então, eu comecei por causa disso, porque eu comecei mapeando o cliente do meu mentorado da travessia. Porque aí a pessoa estava fazendo transição de carreira e aí eu fui explicar para ela quem que é seu cliente. O seu cliente, ele não é uma coisa aleatória do universo, o seu cliente, ele encaixa em você. Ele encaixa para a expansão de consciência dos dois lados. Então, o seu cliente, ele é nada mais do que o oposto complementar do seu ascendente. Ele vai manifestar aquela energia. Então vamos supor, eu tenho meu ascendente em Leão. Eu só vou atender cliente aquariano? Não é que o cara tem que ter o sol em aquário, a lua em aquário ou qualquer coisa. Mas o cliente, ele vai encaixar em mim através da energia de aquário, através das características de aquário. A busca dele vai ter a ver com a busca aquariana. Ainda que ele não tenha sol em aquário, ainda que ele não tenha lua ou ascendente em aquário. Mas a vida, como ela é muito doida, eu tenho bastante cliente com sol, lua e ascendente em aquário. Por quê? Porque encaixa no meu ascendente em Leão. Então, e é um encaixe, então não é uma coisa aleatória. Então você percebe que o outro, ele é um convite para sua expansão também. E ele vai se encaixar. Então a gente começa a leitura. Então, gente, a leitura, você me deu a data, a hora e o local de nascimento, eu fiz a mandala. Né? Tem que fazer um pouquinho de antecedência, porque aí eu monto bonitinho uma apresentação de PowerPoint, e aí eu vou desenvolver o conceito do seu ascendente, justamente para você daqui a pouco, ao longo da sessão, entender o conceito do outro lado, do outra polaridade, que é esse outro que vai encaixar. Então, atenção, maridos, atenção, sócios, tá? O marido, o sócio e o cliente, eles vão entrar pelo mesmo buraco, tá? Então, tem que ficar esperto com isso. E esse buraco é o quê? O oposto ao seu ascendente. Beleza. Aí, depois a gente vai pro Sol, que é a jornada do herói, ou seja, é aquilo que você deveria buscar na sua vida, aquela trajetória, mas ninguém é obrigado. Então, posso viver a minha vida inteira e não ativar meu sol? Pode, a maioria faz isso. E ninguém morreu, não caiu raio na cabeça de ninguém. Então, mas eu sugiro isso, eu acho um desperdício de oportunidade a gente passar por essa vida e não fazer a jornada rumo ao nosso sol. Porque no sol é onde a gente tem centralidade, autenticidade, é onde a gente é único, é onde a gente brilha e é onde a gente de fato honra o nosso sistema.
E aí dentro do AstroCoach você mostra como fazer esse caminho? Sim, eu vou citar alguns mitos e vou dar algumas ideias. E aí é muito legal que aí com essa coisa da inteligência artificial, porque eu não sei desenhar, galera, eu crio umas imagens para a pessoa se conectar, tanto com os arquétipos do ascendente, do sol, da lua, os principais. Eu vou criando imagens de inteligência artificial, porque tem uma parte que é racional e tem uma parte que é sentida, que é sensorial, que é para essa outra esfera intuitiva e tal. Então eu crio as imagens também e coloco na apresentação e depois eu presenteio a pessoa com as imagens para ela se conectar com aquilo também, com aquela característica, com aquelas manifestações. E aí depois a gente vai então Sol, aí Lua, e aí a gente vai detalhando um pouco mais do cliente. Aí varia muito assim de qual é a demanda que a pessoa tem. Se a pessoa está muito com a demanda de transição, a gente vai com muita ênfase, às vezes, no cliente. Se a pessoa, às vezes, às vezes quer melhorar a empresa, a gente vai muito no dinheiro do cliente, na busca do cliente, né? No que o cliente quer e tal. Então, a gente consegue na comunicação com o cliente. Porque, por exemplo, o marketing, ele fala uma coisa que, entre aspas, tá até certo, assim. Você mapeia seu cliente ideal, mapeia a personalidade e tal. Mas só que tá no seu mapa. O seu cliente está no seu mapa, porque ele vai entrar daquela forma que é complementar a você, que é natural. Então, assim, você não precisa olhar para fora para achar seu cliente, você vai olhar para dentro. Então, eu acho super legal da astrologia, porque a gente descobre um monte de coisa olhando para dentro. Inclusive esse outro que me afeta. Né? E se no AstroCoach descobre que está com o marido errado? Bom, não existe esse negócio de certo e errado, né, gente? Até porque a astrologia não é determinista. Na verdade, a gente vai descobrir pontos de convergência e de divergência, mas o que aparentemente é um marido errado é só uma jornada mais difícil. Às vezes você tem que mudar mais, negociar mais. E o marido, entre aspas, certo. Ou seja, se você também faz mais força, negocia mais, às vezes você cresce mais. Se você tem menos pressão, pega uma pessoa um pouco mais parecida com você, é mais gostoso, é mais fácil, é mais fluido, mas você cresce menos. Então, na verdade, não existe certo e errado. Existe só assim, qual batalha que você escolhe, né? Sim, então, a gente escolhe a batalha, né? E se você quer negociar mais, se você quer ter mais, menos. E o Sol, ele ajuda a gente a entender isso, assim, a entender, assim, porque o mito, ele é uma coisa que nunca aconteceu, mas está sempre acontecendo, né? Então, quando a gente começa a entender os mitos associados ao que eu já sou, ao que eu já tenho, que é o ascendente, e ao que eu quero me tornar, ao desígnio da minha alma, eu consigo me movimentar com mais intenção na vida, né? Mas, então, por exemplo, se eu sou uma mãe que tem um filho adolescente que está naquela fase de escolher a profissão, o AstroCoach consegue ajudar da mesma forma que vê o encaixe melhor de clientes para empresas, para marido? O AstroCoach, ele consegue ajudar uma pessoa que está pensando qual profissão escolher? É possível, mas qual que é o detalhe do AstroCoach? A pessoa tem que estar aberta para esse conhecimento que não é exatamente científico, né? É um conhecimento milenar, né? A astrologia, ela é mais antiga do que a ciência clássica que a gente tem. A astrologia deve ter, sei lá, uns 7.000 anos pelo menos. Mas a pessoa tem que estar aberta. Então, se a pessoa estiver aberta a essa, de certa forma, essa contação de histórias, né? Porque mitos são histórias, e ela estiver aberta a esses conteúdos e a essas ideias, exatamente, sim, porque já aconteceu comigo mesmo durante a mentoria. Para alguns mentorados eu usei a ferramenta da astrologia para ajudar, e para alguns não, porque aí depende da abertura da pessoa. Mas é possível ajudar uma pessoa a fazer escolhas, porque é tudo sobre escolhas. Escolher a profissão é uma escolha. Escolher o marido é uma escolha. Escolher várias coisas na vida são escolhas. Então, assim, existem várias ferramentas. O AstroCoach é uma muito poderosa, muito profunda e muito pessoal, né? Então, mas ela é só uma ferramenta. Então, se a pessoa se alinhar com ela, sim, a astrologia ela pode ajudar a escolher profissão. E como que funciona assim, a sessão? Porque você falou, passa a data... Isso, aí passa as informações, aí você vai fazer o mapa da pessoa, você entrega o mapa astral da pessoa? Eu entrego a mandala e eu entrego um PowerPoint com os conceitos básicos, os mitos básicos
do Sol, da Lua, do Ascendente e mais alguma demanda que a pessoa tenha, cliente, essas coisas, mas coisa bem básica, porque são 2 horas e meia de leitura, entendeu? Então, assim, qual que é meu raciocínio? É dar uma quantidade boa de informação, só que com mais profundidade, menos aberto e mais profundo e com mais aplicabilidade na vida da pessoa, entendeu? É claro que são estilos. Muita gente, astrólogo, por exemplo, o meu mapa que eu fiz, sei lá, 20 anos atrás, o meu mapa tem mais de 100 páginas. Na época, a pessoa entregava por escrito, é um negócio, um calhamaço desse com mais de 100 páginas. Então, a minha entrega, ela é uma apresentação de PowerPoint e uma sessão de 2 horas e meia, que eu vou lendo para a pessoa. E é legal porque aí a pessoa vai me falando as demandas, vai me falando o que encaixa, o que não encaixa, e a gente vai levando a astrologia. A astrologia, um mapa astrológico, ele se resume a 2 horas e meia de leitura? De forma alguma. Mas é porque eu faço uma leitura focada, eu brinco assim, no 80-20, princípio de Pareto. Naqueles 20% que dão 80% do resultado. Entendeu? Entendi. Que eu busco isso para a vida. Aquela mínima quantidade de informação que dá a máxima quantidade de resultado. Porque o que eu vejo a astrologia, às vezes, com uma quantidade imensa de informação, mas dando pouco resultado. Então eu quis só trocar a polaridade. Entendi. Então a pessoa fica ali 2 horas e meia, em média, né? Recebendo as informações e conseguindo também, às vezes, te perguntar, e Flávia, esse aspecto? Isso, exatamente. É dinâmico. Então a pessoa, ela me traz a demanda básica dela, eu dou os conceitos básicos, mas é legal porque eu consigo modelar para a necessidade da pessoa, né? Não, a minha necessidade é de carreira. Eu preciso escolher. Eu quero trocar de carreira. Eu quero atrair mais cliente. Eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero encontrar meu propósito. Então, tem várias demandas que podem ser atendidas com isso. Qual que é o pré-requisito? Então, não precisa saber astrologia, só precisa se abrir para a possibilidade da astrologia. Agora, lembrando que, antigamente, nenhum rei governava sem astrólogo, nenhum rei ia para a batalha sem leitura astrológica. E a mãozinha. Exatamente. Então, não tinha gente boba. Hoje em dia que a gente... Ai, meu Deus, cadê o artigo científico? Hoje em dia que a gente é bobo. Mas, antigamente, ninguém era bobo. Napoleão, se estivesse vivo, ia estar aqui assistindo isso. Exatamente. Para resolver essas questões. Então, é muito isso. A abertura. Funciona para quem entende de astrologia e funciona para quem não entende. Porque é simplesmente você abrir para aquela informação. Não precisa saber, nem acreditar, nem querer. É só uma questão de abertura de testar. E eu também falo, gente, testa. Né? Porque... E pode ser feito online. A gente faz online, basicamente online. E aí eu entrego depois, para a pessoa, como um souvenir, né? A apresentação com as imagens criadas, personalizadas para a pessoa, né? Isso é muito bacana, que legal. É fofo. Bom, então para fechar, Flávia, só explica pra gente como que faz para uma pessoa interessada agendar o AstroCoach com você. Se é por WhatsApp, como que funciona? Isso, então é o seguinte, eu tenho lá no Instagram o link da bio, que dá direto no meu WhatsApp. Pode ser pelo Instagram também, mas por que eu peço para entrar às vezes no link? Porque no link tem os detalhes de como que é, de como que dura, tem o preço, tem tudo. Então, às vezes a pessoa já vai vendo se vai com a minha cara, se não vai. Se ela falar, eu quero fazer uma sessão astrológica, mas eu não fui com a sua cara, eu indico algum professor meu, não tem problema, entendeu? É importante a pessoa se abrir para aquilo, né? Então, pelo Instagram é o melhor, porque tem o resumo de todo o método, né? E tem o linkzinho que fala direto comigo no WhatsApp. Eu gosto de falar direto com a pessoa, porque eu gosto, às vezes, de alinhar um pouco com a pessoa se é isso que ela busca, se eu vou poder atender o que ela busca. Porque, para mim, é muito importante eu atender o cliente certo no sentido de eu realmente gerar um resultado para a pessoa, gerar uma consciência para a pessoa. Então, eu alinho às vezes um pouquinho com a pessoa, se o que ela está buscando eu consigo atender. E já aconteceu de não conseguir. Beleza, eu indico para algum professor, ou eu indico um outro método e tudo. Ninguém é obrigado a atender. Então, eu sou uma pessoa super aberta, super acessível, né? E o WhatsApp hoje é bem fácil, então me manda mensagem e tudo. E a gente combina, às vezes, uma chamadinha rápida assim, olha, o que você quer, o que você precisa? Beleza, eu posso te atender, ou não, esse método não. Porque eu acho muito importante, assim, felizmente, assim, eu tenho muita consciência, assim, do que não é possível. Então, se a pessoa quer uma coisa que não é possível, eu vou ser a primeira a falar. Porque, assim, o marketing hoje na internet, às vezes, fica tão agressivo, que a pessoa quer vender a qualquer preço, quer fazer...
E eu sou a primeira pessoa a falar, não, eu quero gente mais feliz, com mais poder pessoal, com mais consciência, eu quero gente tendo resultado, sabe? A pessoa que não está disposta a isso, ou que não está afim, tudo bem, direito dela, mas aí não vai alinhar comigo, não é meu cliente. Né? Meu cliente é aquariano, ou seja, ele tá... Então, o que é o meu cliente aquariano? É uma pessoa que quer ir além dela mesma, que quer deixar um legado, que se interessa por grandes questões, por questões profundas, filosóficas da humanidade. Então, essa pessoa, ela vai alinhar muito com o meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, que queira materializar resultado no concreto, né? Porque eu não sou a melhor astróloga do mundo, estou muito longe de ser. Mas eu acho que o que eu tenho de inovador é trazer para o mundo real. Trazer, bom, amanhã a gente faz o quê? A gente lida como? Né? Trazer essa coisa que eu fui incorporando, mesmo nos outros métodos, na terapia, na constelação, tá, amanhã eu acordo e faço o quê? Né? Porque o resultado na vida, ele é dado por aquilo que a gente faz com frequência, né? Não é pelas uma hora eu vou ter uma epifania. O que vira verbo, né? O que vira ação, né? Exatamente. Então, eu aconselho isso. Entra na minha bio do Insta, tem os detalhes de tudo, e aí tem o botãozinho lá que entra no meu Instagram, ou chama no direct quem não tiver paciência também. Whatever. Flávia, quero muito te agradecer pelo bate-papo, foi ótimo. Eu adoro o Astro Coach, gente. Quem se interessou, por favor, vai lá no Instagram, procura a Flávia, ela é ótima de conversar, tem sol em Gêmeos, desculpa, precisava falar isso, senão não ia sair daqui bem hoje. Bom, gente, muito obrigada, até amanhã. Tchauzinho, gente.